Caros alunos, caras alunas, honorável turma do Colégio Miguel Couto, primeira série, muito bom dia. Eu sou o professor Paulo Supimpa e vamos para mais uma aula de filosofia, a nossa aula de número 10, falando em Aristóteles. Bem, Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, e se mudou para Atenas, onde ingressou muito jovem ainda na Academia de Platão e posteriormente fundou sua própria escola, o Liceu, uma escola rival da academia em vários aspectos. Aristóteles foi um polímata, isto significa que ele dominava diversas áreas do saber, como matemática, física, astronomia, biologia, poesia, ética, política, etc. É dito até que ele teria sido o último homem a dominar todos os conhecimentos de sua época. Muitos o chamam de o Leonardo da Vinci da antiguidade e outros vão até a compará-lo com um Einstein. Enfim, sua biografia também ficou marcada por seu papel de instrutor de um dos maiores personagens do mundo antigo, o Alexandre o Grande. Aristóteles foi seu professor, convidado pelo rei Felipe, pai de Alexandre, como você vê aí na imagem desse quadro, que busca retratar um momento em que Aristóteles ensinava algo a Alexandre, o príncipe da Macedônia. Aristóteles foi convidado, à corte do rei Felipe para este fim, educar o príncipe, o filho de Filipe, Alexandre, que depois se tornaria um dos maiores conquistadores da história da humanidade. E aí você vê no próprio slide dizendo que, em amarelo, dizendo que Aristóteles rompeu em boa parte com os ensinamentos de Platão. Tudo indica que foi após a morte do mestre, passou a elaborar o seu próprio sistema filosófico de forma mais intensa, e justamente a partir de uma crítica ao pensamento de Platão, sobretudo a teoria das ideias. Inclusive, é uma estratégia muito interessante começar estudando Aristóteles, recordando Platão, mostrando como Aristóteles discordou em vários pontos do seu mestre, coisa que faremos em algum momento. Em 1511, Rafaelo Santi, conhecido como Rafael, deu os últimos retoques numa obra-prima de sua autoria, que fica na parede, está hoje na parede do Vaticano. Sua pintura, a Escola de Atenas, famosíssima, representa no grande estilo da Alta Renascença uns 20 filósofos, artistas, políticos, matemáticos e outros personagens da Grécia antiga e clássica. Algumas figuras estão em profunda contemplação, outras discursam para um pequeno grupo de atentos ouvintes, umas poucas olham por sobre os ombros de algum grande pensador que escreve algumas palavras num papel, mas logo logo o olhar é atraído para os dois personagens no centro da cena. O venerável Platão, calvo, de barba grisalha e roupas harmoniosas, caminhando ao lado do aluno, do seu principal discípulo, inteligentíssimo, inclusive o único que Platão permitia que lecionasse na academia. Aristóteles, cujos cabelos e barba curtas, castanhos, fazem lembrar um rude lenhador. Mas o mais impressionante é como Rafael apresenta a mão direita de ambos,
a mão direita de Platão apontando para cima, para o seu reino das ideias, das formas perfeitas, enquanto que Aristóteles aponta para o chão, para a terra, o nosso lugar terreno, né? Então você já vê aí a distinção entre um dualismo transcendental e um realismo imanente que veremos a seguir. Destaca-se também dois outros personagens que você pode ver meio que abaixo à esquerda, a figura de Hipácia ou Hipátia, a mulher bela, filósofa, política, matemática, astrônoma, professora, palestrante, que teria sido assassinada cruelmente por um grupo de religiosos fanáticos e fundamentalistas. Veja que Hipátia é a personagem que olha para você, a única ao lado do próprio Rafael, à direita, lá no canto da pilastra. Ele desenhou esses dois personagens, ele próprio e Hipátia, apenas esses dois, olhando para fora do quadro. Relatos históricos dizem que foi uma forma de protesto contra as políticas e o luxo praticado pelo Vaticano, pelos cardeais, pelo Papa, enfim, pela administração da então toda poderosa ainda Igreja Católica. Infelizmente, nós não temos tempo para comentar tudo que seria interessante neste maravilhoso quadro. Seria necessário horas, muito tempo, para poder comentar perfeitamente o que representa cada personagem nessa tela. Mas, quem sabe, pode ficar para você pesquisar isso na internet, quem sabe até um futuro trabalho, tá bom? Por hora, infelizmente, temos que ficar só nessa análise. Mas eu ainda queria fazer um último comentário rápido sobre esse quadro. Então, Aristóteles gesticula para baixo, mostrando o seu monismo, o único mundo possível, a vida terrena, o mundo no qual vivemos, contra os dois mundos, né? O dualismo de Platão. A diferença entre esses dois filósofos também pode ser notada nas suas roupas. Platão está descalço e com roupas mais simples. Aristóteles está com sandálias e roupas mais sofisticadas. Parece até com alguns detalhes em ouro, simbolizando seu hedonismo contra o desapego material e mundano proposto por Sócrates e Platão. Bem, literalmente falando, meta significa além, física significa natureza, além da natureza, ou seja, as coisas que não são facilmente percebidas, nem identificadas de imediato pelos nossos sentidos. Significa algo além da nossa percepção sensorial. Como você pode ver no texto, a ciência que investiga a substância suprassensível, além da sensibilidade, ou seja, que excedem o que é percebido através da materialidade e da experiência sensorial. Mas esse termo metafísica não é aristotélico. O que hoje chamamos de metafísica era chamado por Aristóteles de filosofia primeira. Então, entenda assim: metafísica seria a ciência que se ocupa com as realidades que estão além das realidades físicas. A metafísica não possui fácil e imediata apreensão sensorial, como os objetos do mundo material que nós conhecemos.
Bem, você poderia entender a ontologia como sendo um subconjunto da metafísica. Pensando assim, toda ontologia seria metafísica, mas nem toda metafísica seria ontológica. É que a ontologia, veja aí o texto, seria o ramo da metafísica, da própria filosofia, que estuda as feições mais universais da realidade, como, por exemplo, existência real, mudança, espaço, tempo, mente, vida, os processos físicos, químicos, biológicos, sociais e etc. Tem gente até que diz que você deve pensar num Platão metafísico e um Aristóteles ontológico. Isso porque devemos lembrar que Platão foi, para muito historiador, o pai da espiritualidade ocidental. Segundo outros, ainda mais agudos, pai da própria religiosidade do Ocidente, uma vez que Platão serviu como ponto de apoio para a sistematização da filosofia cristã medieval. Então você vê aí que a metafísica e particularmente a ontologia são conceitos ligados diretamente à nossa capacidade de abstração racional. Lembra da abstração platônica. Bem, nesse slide já vai uma grande diferença entre Platão e Aristóteles. Platão recebeu influência decisiva da religião órfica e dos pitagóricos, e muitas vezes ele parece ter alimentado muito mais a fé do que a ontologia dialética. Aristóteles não. Ele pretendeu indubitavelmente dedicar maior rigor e tempo ao discurso puramente teórico-científico. Ele buscou distinguir bem o que se funda unicamente no logos grego e não naquilo que se funda em crenças místicas ou sobrenaturais. Bem, caríssimos e caríssimas, chegamos num ponto importante, principalmente quando se fala em Platão e Aristóteles e na própria filosofia. Vira e mexe vai aparecer o termo transcendência ou imanência no seu estudo filosófico. Veja só o texto: a transcendência, os seres possuiriam causa e fim externos, superiores a si mesmos, além de sua materialidade, além dela, ou seja, aquilo que transcende, que está acima, é como você aqui na Terra e o seu Criador, aquele que te guia, ou a sua própria origem, estando em outro mundo, um mundo superior que você não tem acesso, um mundo que transcende a sua percepção. A imanência não. Ela refere-se a algo que tem em si próprio a sua causa e a sua finalidade. Ou seja, a causa e o fim de algo pertence ao mesmo mundo desse algo, se mistura com ele. Então, para os cristãos, por exemplo, Deus é transcendente, está em outro mundo, superior, acima, transcende a nossa existência aqui na Terra. Para naturalistas, não. A causa de tudo, o fim de tudo está aqui na Terra, no monismo, nesse mundo material, ou seja, imanente a ele.
Quer dizer, então, que quando o filósofo Baruch Spinoza disse que Deus é a natureza é Deus, ele quis dizer que Deus não é transcendente, seria imanente, porque ele estaria aqui junto conosco na Terra. Ele quis dizer que a natureza seria Deus e nós fazemos parte dessa substância natural. Então, para ele, Deus seria imanente. Para um cristão, Deus seria transcendente. Veja aí uma diferença também entre Platão e Aristóteles. Platão muitas vezes é criticado como tendo uma mão sempre apontada para o céu transcendente, enquanto que Aristóteles é retratado com a mão indicando a Terra, a empírica e imanente esfera dos fenômenos. Alguns outros autores mais espiritualistas reclamam que faltou a Aristóteles justamente uma inspiração mística, religiosa, cuja aura poética encontrava em Platão uma particular ressonância, um destaque. Uma diferença também que muitos apontam é que Platão interessou-se fundamentalmente pela matemática, especificamente a geometria, e não por ciências empíricas, não é? Aristóteles, ao invés disso, teve um grande interesse por todas as ciências empíricas e muito pouco amor pela matemática, apaixonando-se certamente também pela coleta e classificação de dados empíricos, muitos deles usados até hoje na biologia. Platão, além de filósofo, foi também um místico. Aristóteles, ao invés de, além de filósofo, foi também cientista. Então, para Platão, a verdade seria metafísica. Para Aristóteles, a verdade seria uma correspondência lógica e perfeita entre o sujeito e o objeto, entre mente e mundo. Agora, pensando em diferenças políticas, para Platão haveria uma política ideal e universal. O estado perfeito para Platão deveria valer por possuir 4 virtudes fundamentais: sapiência, coragem, temperança, disciplina e justiça. Já Aristóteles, a vocação de cada povo deve determinar o seu sistema de poder. Aí no slide você vê os critérios qualitativos, né, e até quantitativos de governo de Aristóteles. Veja lá, governo de um só, monarquia, se for bom, e se for corrupta, corrompida, tirania. E se o governo for exercido por poucos? Seria bom se fosse uma aristocracia, os melhores, e seria corrupta se fosse uma oligarquia. E se todos governam? Para Aristóteles, você teria aí uma politeia, que está como politeia aí no quadro, ou constitucional. E se fosse degenerada, seria democracia, né? Demagogia. É que o termo mudou com o tempo. Veja só, esse quadro aí retrata a visão de Aristóteles naquela época. Naquela época, esse termo democracia, para ele, era uma degeneração. Ele falava em politeia, ou seja, quando a massa rege o governo em vista do bem
público. Democracia, o governo descuidado do bem de todos, que visa favorecer os interesses dos mais pobres e de maneira indevida. Mas hoje o termo democracia passaria para o lado esquerdo. Então a política moderna não fala mais em politeia ou como está aí, politeia. Fala em democracia como coisa boa. E ao ser degenerada, ela ganha o nome de demagogia. Perfeito? É uma questão de época. Reforçando mais uma vez, não esqueça que Platão foi um dualista, acreditava em dois mundos, e Aristóteles foi um monista, nunca aceitou o dualismo platônico. Não faria sentido para Aristóteles que o mundo físico, o mundo natural, terreno, tivesse causa em outro mundo, até antagônico. Bem, nesse slide eu vou pedir que você, após a minha fala, pause a apresentação para ler o que seria o cidadão para Aristóteles. E a questão do trabalho também. Bem, você vai perceber que a cidadania para Aristóteles era entendida como uma espécie de dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política, obviamente, hierarquizada da sociedade. Bem, então, lendo o texto do slide, você realmente deve ter concluído que Aristóteles vinculou o direito de cidadania a um grupo pequeno, seleto de indivíduos. Bem, nesse nosso último slide, a ágora e os idiotas. A ágora era um espaço público para debates políticos. E o que seria o idiota para o grego daquela época? Lembrando que, com o passar do tempo, as palavras mudam de significado ou ampliam o significado já existente. Vamos ver. Olha o texto. Para Aristóteles, a cidadania passa pelo exercício da atividade política na ágora, o espaço público da polis, destinado às discussões políticas. Em outras palavras, o cidadão é o politikos. Inclusive, a palavra política deriva de polis, a cidade organizada por um Estado, uma república, não é? Pois bem, continuando. No entanto, o cidadão que não exerce essa atividade, ainda que não haja impedimento, seria considerado um idiota. O habitante da polis, portador de direitos políticos, que ignora os discursos e as decisões tomadas durante os debates públicos ocorridos na ágora. Esse era o idiota grego naquela época. Encerramos aqui a aula 10. Até o nosso próximo encontro. Bom dia.